Fala pessoal, muito boa noite, tudo bem com vocês? Carlos Cripto na área, começando mais uma análise aqui no nosso canal. Hoje, dia 31 de janeiro de 2025, último dia do mês. Agora são aproximadamente 9h42 da noite nesta sexta-feira, véspera de final de semana. Vamos começar aqui rapidamente com os dois principais eventos do nosso calendário econômico. Saiu o resultado do núcleo do índice de preço anual e mensal lá nos Estados Unidos. O resultado veio equivalente à projeção, trazendo aí inclusive um pouco de ruído para as três principais bolsas. Todas operaram no vermelho. Dow Jones recuo de 0,75, S&P queda de 0,51 e Nasdaq uma queda de 0,28. Bitcoin, pessoal, preço a mercado atual 102.438 aproximadamente. No diário, uma queda de aproximadamente 2,23%. Então vamos dar uma olhada o que rolou de ontem para hoje após a análise e as perspectivas para o final do dia de hoje e o final de semana até a nova análise de segunda-feira. Então, pessoal, a gente colocou como um ponto de decisão a unificação desses fundos ascendentes. Teoricamente, era a região na qual todos deveriam estar plugados, porque a gente tinha basicamente duas opções. Ou os compradores iriam em busca de um topo maior do que os anteriores, né, fazendo aí a alusão lógica dessa estrutura, né, topos ascendentes, fundos ascendentes. A perspectiva mais positiva, né, seria, né, a busca por um topo maior do que o anterior, ou a perca dessa região, evidentemente buscando níveis inferiores, que também foi mencionado aqui para vocês. Então houve aí, inclusive, até um ensaio, né? Vocês podem perceber que durante a tarde o Bitcoin chegou a subir mais de 1%. Houve aí uma tentativa, né, de continuar essa estrutura e, infelizmente, né, não houve o rompimento do topo do dia anterior, né? Então começou a adentrar bastante volume vendedor a partir aí das 1 da tarde. E, evidentemente, né, não houve a recusa de preço aqui, né, pessoal? Então, quando a gente, inclusive, vai reduzindo o tempo gráfico, fica mais evidente, né, a questão do volume, né, a questão do rompimento com fechamento abaixo. E aí houve, né, toda uma movimentação descendente do preço. Então, para quem fica ligado aí nos pontos nas quais nós passamos aqui na análise, geram aí diversas oportunidades, seja para você especular, seja para você compor carteira, enfim. Então, pessoal, infelizmente, né, veio o cenário mais pessimista, digamos, né, um cenário na qual nós não queríamos aí em nenhuma possibilidade, mas a gente sempre tenta colocar aqui as condições, né, daquilo que o mercado nos passa, né, em tempo real. Evidentemente, a gente já vê um cenário um pouco mais desafiador, né, a partir de então. Mesmo com os compradores tentando reagir, a gente percebe uma estrutura de topos descendentes, né? Então isso aqui pode caracterizar aí uma posição mais forte dos vendedores, né? Eventualmente buscando níveis inferiores de preço. Ao mesmo tempo, também a gente pode colocar no radar a possibilidade de uma bandeira de alta. Evidentemente, a gente tem aqui a alusão ao mastro da bandeira, topos e fundos descendentes, seria a flâmula, né? Para posteriormente, né, uma outra porrada, né, atingindo aí um novo topo histórico. Então, sempre bom a gente deixar no radar essa possibilidade. Nem tudo está perdido, mas como a gente faz as análises diariamente, né? Então, é um dia após o outro, a gente vai tentando aí acompanhar o preço do Bitcoin, evidentemente, né? Na tentativa de antecipar aí todas essas movimentações que são decorrentes aí do mercado ativo. Então, pessoal, a gente pode
ter aí, inclusive, até uma reação dos compradores, evidentemente, na busca aí, talvez, da nossa média de 20 períodos, aqui na proximidade dos 103.700, evidentemente, mas até pela estrutura de preço fica um pouco mais complicado. Evidentemente, eu vou até fazer uma outra marcação em alusão a esses topos descendentes aqui, justamente para a gente utilizar aí como uma nova zona de patrulha, né? Ou seja, a gente tem aí a descendência desses topos. A gente vai tratar aí como uma nova resistência diagonal. Evidentemente, aqui pela amplitude dessa nova resistência, pode ser que não seja suficiente para a gente utilizar como referência. Obviamente, teria que ter bastante velocidade ou um movimento mais verticalizado ao ponto de buscar essa região novamente. Então, a gente vai tentando traçar aí uma nova estrutura ao ponto de utilizar como referência justamente para rompimento ou recusa de preço. Então, evidentemente, a gente sabe que a partir das 6 horas, nas sextas-feiras, inclusive no sábado, o mercado tende a cair bastante o volume. Evidentemente, de praxe, a gente analisar o mercado mais lateralizado, né? Ele acaba ficando aí em consolidação. E geralmente no domingo, né? Acaba acionando aí outros gatilhos que justamente podem induzir o preço a ter um movimento aí um pouco mais verticalizado. Então, mesmo com uma reação aí dos compradores, né, tentando buscar aí, como eu mencionei, a região da média de 20 períodos, a gente tem aí alguns obstáculos, né, para os compradores ao que tange a busca por níveis superiores. Então, pessoal, cenário um pouco mais desafiador por enquanto. A gente percebe os compradores tentando manter aí o preço acima, né, da nossa média de 20 períodos, isso analisando o diário. Então, a gente poderá ter aí sim uma ação dos compradores tentando, né, buscar aí, como eu mencionei, a média de 20 períodos, isso no tempo gráfico de 4 horas, mas fica mais complicado aí, um movimento mais contundente, né, uma movimentação em blocos. A gente já percebe que o volume de venda do dia de hoje superou de compra do dia anterior, volume acaba induzindo tendência, então realmente vai ficando complicado aqui a situação, né, para nós que esperávamos o Bitcoin buscando aí a região dos 120 mil nesses próximos dias, mas acredito que ao longo do ano iremos acompanhar isso, né, questão de tempo. A gente ainda está no bull market, as altcoins ainda sofrendo bastante, né? Creio que pela questão da criação imensa de novas moedas ao longo desses últimos 4 anos, o dinheiro acaba estando diluído, né, em outros projetos, o que dificulta aí a puxada de preço, principalmente dos ativos mais conhecidos, né, como Cardano, Avax, DOT, enfim, né, Chainlink. Então, cenário bastante desafiador, né? Vamos ver se a gente, ao longo da próxima semana, recebe alguma notícia que possa impactar positivamente o mercado. E é isso, pessoal. Prevejo aí mais consolidação, né? A partir de hoje até amanhã. Então, o mercado deverá ficar aí nessa oscilação aí, os compradores tentando, né, reagir de alguma forma, mas torna-se um pouco mais complicado o cenário, pelo menos até a próxima análise na segunda-feira. Então, vamos ver como é que eles vão desempenhar, se realmente de fato vão buscar aqui a nossa média de 20 períodos no tempo gráfico de 4 horas. Né? A gente tem essas resistências aqui traçadas, né? São as nossas novas zonas de patrulha. Né? Então, a gente sabe que são regiões aí de possibilidade de rompimento ou recusa de preço. Né? A estrutura de preço vai se formando. Lá no nosso mindset,
fica gravada a possibilidade de uma bandeira de alta. A gente tem aí a figura se traduzindo aqui em tempo real, então a gente tem que considerar essa possibilidade. Estamos em bull market ainda, então evidentemente, quem sabe, né, na próxima semana ou na outra, venha a se concretizar essa possibilidade, e isso irá nos mostrar através aí de um candlestick com padrão de força, com bom volume comprador. A gente vai identificar, né, se de fato vai haver aí a bandeira de alta. A gente vai conseguir pegar essa movimentação e obviamente será passado aqui para vocês. Então vamos fazer aí devagarzinho, né, um dia após o outro, como a gente vem fazendo. Vamos analisar com calma, que é o objetivo do canal aqui, a gente tentar antecipar aí as movimentações aqui do Bitcoin. Beleza, pessoal? Então esses são os pontos, né? Esse é o cenário. Vamos ver se no domingo aparece aí um gatilho, geralmente a partir das 5 horas da tarde. Então é interessante você estar plugado aqui no gráfico, acompanhando essas movimentações, porque geralmente, né, é o horário aí, né, ou a partir desse horário que a gente costuma ter aí indícios daquilo que o mercado irá fazer. Dentro daquilo que foi passado, dentro das nossas regiões, você com certeza irá conseguir aí grandes oportunidades para fazer um bom dinheiro. Fechado, pessoal? Para finalizar a análise de hoje, rapidamente aqui pelo livro de ofertas. O livro bem diluído de ambas as partes. Então, basicamente, a gente vai utilizar a análise diretamente no gráfico como gatilho aí para as possibilidades. Então, a gente não encontra acúmulo de lotes em nenhum nível de preço sendo compartilhado em tempo real. Única ressalva, região dos 100 mil, virada de centena, quase 16 milhões de dólares. Então, evidentemente, o preço se aproximando aí da região dos 100 mil, os compradores poderão tentar atuar na tentativa de manter o preço acima dos 100 mil. Então, geralmente tem conflito de interesses, seja na virada de centena, seja na virada de dezena, seja na virada de milhar. É bastante comum no mercado financeiro, não só no Bitcoin. Então, é a única ressalva que eu passo aqui para vocês. Beleza, pessoal? Então é isso. Vou finalizando a análise de hoje. Se você está chegando agora, não deixe de curtir, comentar e compartilhar. Beleza? Um grande abraço para você, uma boa noite, um excelente final de semana e a gente retorna na segunda-feira. Até mais!